O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, cobra patriotismo de empresários na aprovação da reforma tributária. A informação da Vitória Abel. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, afirmou nesta segunda-feira que a aprovação da reforma tributária será muito mais difícil que a previdenciária e cobrou o patriotismo dos empresários brasileiros. Segundo Maia, o empresariado pode oferecer resistência ao novo sistema de impostos. Ele fez um apelo ao setor privado para que declare apoio às mudanças tributárias, assim como vem ocorrendo com as aposentadorias. Rodrigo Maia esteve em evento ao lado da ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, em São Paulo. O presidente da Câmara ainda disse esperar que os empresários compreendam que o atual sistema de impostos gera uma falta de crescimento e geração de emprego no país. Os empresários também, não estou criticando todos, eles foram muito patriotas na Previdência, muito. Mas eles não são atingidos pela Previdência. O que a gente quer deles agora é o mesmo patriotismo na reforma tributária, porque há um sistema distorcido que uns pagam muito impostos e outros não pagam impostos no Brasil. Não adianta querer ser patriota no tema do outro. Também nesta segunda-feira, o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, afirmou que a proposta de reforma tributária apresentada pelo governo vai abranger apenas impostos federais. Onyx avalia que as mudanças em tributos locais devem ficar a cargo de estados e municípios. Em todas as propostas anteriores, sempre se tentou buscar um IVA unificado para todo mundo, e aí tem estado que tem uma característica produtiva, outro tem outra diferente, mas a tendência de tudo aquilo que a gente vem fazendo no governo, orientado pelo presidente Jair Bolsonaro, é no sentido da descentralização, de fortalecimento de estados e municípios. A reforma tributária, que já tramita na Câmara dos Deputados, no entanto, prevê a criação de um imposto único, reunindo tarifas federais, estaduais e municipais. O governo federal, deputados e senadores afirmam que há um acordo para a votação de um texto unificado de reforma tributária. Segundo o ministro Onyx Lorenzoni, a proposta do governo deve ser enviada ao Congresso em até 10 dias depois da aprovação da reforma da Previdência. As conversas caminham para haver a unificação, pelo menos das duas propostas que hoje já estão em discussão, tanto na Câmara como no Senado, porque o núcleo delas é muito parecido. É a criação do IBS, que vai reunir vários tributos. Depois tem algumas diferenças em relação à aplicação, em relação a prazos, em relação à forma como irá ser tratado o ICMS, inclusive a questão da Zona Franca de Manaus, que é sempre tratada como um ponto à parte. Se sabe que a região precisa desse estímulo, embora a eficácia seja muito discutível naquela questão da relação custo-benefício, do quanto se gerou de emprego e atividade, mas enfim, isso tende a ser preservado e traria danos muito grandes para a região, um corte agora, ainda que esse seja o objetivo de médio prazo. Mas parece haver um entendimento nesse sentido, e depois vai ver qual será a proposta a ser apresentada pelo governo, se ela pode contemplar aquela ideia do imposto sobre transações financeiras. O presidente Bolsonaro recentemente falou que é contra qualquer ideia de CPMF, mas ela está no núcleo das discussões do governo em relação à proposta de reforma tributária, inclusive pensando numa ampliação dos impostos que deverão ser modificados, pegando também os encargos que recaem sobre o empregador na questão trabalhista. Então nós temos aí o Congresso disposto a levar adiante uma única proposta, aparando as arestas, e tem chamado muita atenção que tanto na oposição como na situação há uma disposição muito grande para essa discussão. Semana passada nós tivemos uma reunião dos secretários estaduais que estão também formulando uma proposta de adequação, criando um fundo que vai gerenciar todos os recursos e depois garantir esse repasse, preservando uma grande preocupação dos estados, principalmente, que é não perder receita. Eles não estão em condição hoje de perder receita. O ganho em termos econômicos seria a simplificação, a facilidade com a qual os empresários passariam a tratar do sistema tributário brasileiro, hoje caótico, que custa demais, que cria muitas dúvidas que têm de ser resolvidas, inclusive na justiça. Então a tendência é de aprofundamento das discussões ao longo desse semestre. É muito mais do que patriotismo, né? Inteligência e coragem, acho que determinam e precisam determinar a posição dos empresários em relação ao apoio à reforma tributária. Eu não acredito que tenha um empresário no país que seja contrário à reforma tributária, pelo menos em tese. A reforma tributária é importantíssima. Lembro aqui uma expressão muito boa do finado Steve Jobs, criador da Apple, da empresa Apple, que ele chamou o sistema tributário brasileiro de manicômio tributário,
quando havia uma possibilidade da Apple instalar uma unidade aqui no Brasil e se recusou a fazê-lo em razão disso. Há muitos dados, há muitas informações que demonstram de forma empírica o quão danoso é o sistema tributário brasileiro. Precisa ser organizado, precisa ser ordenado, e apenas a organização desse manicômio tributário já vai ajudar muito, e aí a redução da carga tributária pode ser um segundo passo. É muito curioso falar em patriotismo a essa altura, né? Patriotismo nesse momento é simplesmente que cada um cumpra com o seu dever. É incompreensível que Câmara e Senado estejam a essa altura discutindo projetos diversos de reforma tributária. Um discute um, outro discute outro. É incompreensível que o governo, a essa altura, não tenha colocado na vitrine a sua proposta de reforma tributária. O governo que tem a sua arrecadação afetada por essa reforma. Tudo isso é muito incompreensível. Patriotismo agora é que cada um cumpra o seu dever.